Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui para mais uma série de provérbios, mais um capítulo da nossa série de provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 15, amém? Vou guardar alguns minutinhos para a gente começar a nossa live. Estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vamos marcando os amigos, amém? Eu acredito que hoje nós conseguimos, deu certo, né, Gabriel? Deu para marcar. Compartilhe o link para que mais pessoas possam ouvir a mensagem. Que 2 minutinhos a gente começa com uma oração. Então convide as pessoas para estar conosco, para não perder nenhum momento. Amém, glória a Deus. Vamos começar? Então, como eu disse, eu sempre falo isso no começo e acabo repetindo, né? É que mais pessoas chegam. Nós estamos com uma série de provérbios, né? Hoje no capítulo 15 de provérbios. Desde o capítulo 1 nós estamos toda quarta-feira, cada quarta-feira um capítulo, nós estamos meditando na palavra do Senhor aqui no livro de provérbios. E nós temos sido edificados, tem sido uma bênção, amém? Você que está aí hoje pela primeira vez, tenho certeza que você será abençoado, Deus vai falar com você, amém, em nome de Jesus. O intuito aqui é propagar a palavra do Senhor, o intuito é nós termos um tempo aqui com a palavra do Senhor, meditando nesse livro tão importante que é o livro de provérbios, principalmente para esses dias, né? O livro de provérbios é um livro que tem conselhos para todos os níveis, né? De uma pessoa, para jovem, para adolescente, até para crianças, né? Para homens, mulheres, pais, mães, esposa, esposo. Então por isso nós escolhemos usar esse livro para falar nesses dias onde nós estamos nos reposicionando, né? Como homens, né? Como seres humanos, nós estamos diante dessa dificuldade que assolou toda a nossa humanidade, e nós acabamos por refletir algumas coisas saem da nossa vida, outros passam a entrar, alguns estilos da nossa vida começa a ser transformado, e é nesse momento que a gente precisa alinhar com o Senhor, né? Eu sempre tenho falado aqui que Deus ele tem um padrão para nós, né? Um padrão para nós vivermos, e aqui a palavra de Deus é esse livro que traz esse padrão de Deus para as nossas vidas, amém? Então você que está aí com a sua Bíblia, você que deseja participar lendo com a sua Bíblia, nós estamos no capítulo 15 de provérbios, tá? E nós vamos, para iniciar, vamos fazer uma oração. E inclusive, no final a gente sempre ora também, encerrando. Eu gostaria que você que desejasse colocar o seu nome para a oração, conforme fosse chegando no final desse período que nós estamos aqui, você fosse colocando o seu nome, ou o nome da pessoa que você deseja que a gente levante um clamor, amém, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, declaramos que só o Senhor é santo, digno de todo louvor, de toda adoração. Ó Deus, nós amamos estar diante de Ti, nós amamos poder meditar na Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que penetra em nossos corações. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais do Senhor.
Sabemos que o Senhor tem nesses dias, Senhor, a direção. Nesses dias, Senhor, onde muitos perdem, Senhor, a direção, o Senhor quer nos direcionar no Senhor, o Senhor quer nos alinhar em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar as nossas vidas, em nome de Jesus, que o Senhor ministre com poder, Senhor, em nome de Jesus. Através da Tua palavra, sabemos, Senhor, que vidas podem ser impactadas, e nós cremos que isso pode acontecer, Senhor, se for da Tua vontade. E é isso que nós pedimos. Opere através da Tua palavra. Haja, Senhor, nas nossas vidas. Transforme, Senhor, o nosso entendimento. E alinha-nos, Senhor, segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, queridos. Provérbios capítulo 15. Os primeiros capítulos, inclusive você que ainda não assistiu, desde os primeiros capítulos, você pode entrar lá no canal do YouTube, Renovada Nova Andradina, estará lá numa playlist só da série Provérbios. Nós temos uma série também das igrejas do Apocalipse, também está lá no canal. Todos os nossos cultos de domingo são ao vivo e ficam lá no YouTube também gravados, você pode assistir, amém? Nós estamos falando aqui da cidade de Nova Andradina, a igreja Comunidade Renovada, amém? Como eu disse, no começo a gente lia alguns capítulos inteiros, porque os capítulos eram menores, mas agora a gente não tem tempo para poder ler todo o capítulo, né? Principalmente o 15, que é um capítulo grande, extenso, mas eu peço que você leia, que você medite em todo o capítulo 15, né? Então eu separei alguns versículos aqui, para nós tratarmos algumas coisas importantes, né? Segundo aquilo que Deus quer falar conosco. Outros versículos eu não estou até mencionando, porque são versículos que nós já falamos, que o Salomão ele traz aqui novamente o assunto, né? Então a gente está deixando esses assuntos que Salomão já tratou nos capítulos anteriores e tratando algumas informações novas aqui. Bom, como eu falo sempre, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, o homem que foi considerado e é considerado até hoje o homem mais sábio do mundo antigo. Por que ele era sábio? Porque quando Deus disse para ele pedir o que quisesse, ele pediu sabedoria para Deus. Ele então deixa aqui registrado no livro de Provérbios essa sabedoria que ele adquiriu de Deus para poder viver a vida que ele viveu. A Bíblia diz que Salomão era um homem glorioso, era um homem grande do seu tempo, né? Um homem sábio. Então ele deixou essa sabedoria registrada para nós. E nós sabemos que a cada dia, nós como seres humanos, nós perdemos alguns princípios, né, das nossas vidas. E Provérbios ele traz esse alinhamento para nós, principalmente os cristãos que querem viver segundo o propósito de Deus. Então Provérbios, assim como toda a Bíblia, mas Provérbios eu falo que ele traz algumas regras práticas para nós, de fácil compreensão, para nós podermos alinhar nossa vida no propósito de Deus e naquilo que nós queremos viver. É claro que se nós estamos estudando uma Bíblia, nós estamos estudando princípios de Deus para a nossa vida, né? Aqueles que querem viver uma vida que agrada a Deus, nós sabemos que não existe vida melhor do que uma vida em Deus, amém? Então logo no primeiro versículo, eu gostaria da gente usar esse versículo aqui no capítulo 15, o versículo 1, ele diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, né? Esse texto ele traz uma reflexão para nós sobre um tema muito importante para a gente pensar nesses dias, né? O tema é justiça própria. Isso é o que nós cada dia vemos nas pessoas, como que as pessoas querem agir, né, de forma a ter como base a sua justiça, né, a justiça própria, aquela que ela constrói. Nós sabemos, não só biblicamente, a Bíblia ela respalda nós em todo esse pensamento, mas nós sabemos que a natureza do homem é uma natureza caída e que nós precisamos de Deus para podermos ser restaurados em Deus. Então tudo aquilo que nós temos como base de justiça, né, quando parte da ideia do nosso princípio, de algo interior, tá? Não dos princípios de Deus em nós, mas algo que sai de nós mesmos, é corrompido. Quando nós agimos com a nossa justiça própria, né, injustiça própria, nós erramos e pecamos também, porque nós, com muita facilidade, a gente passa a colocar padrão
para os outros que nós estabelecemos em nós. E isso é perigoso, por quê? Porque, como eu disse, nós somos falhos, nós somos errantes. E quando eu estabeleço princípios meus para os outros, então significa que eu começo a boicotar aquilo que para mim é errado, passa a ser certo, e aquilo que era o correto, para mim passa a ser errado, porque é o jeito que eu vivo, é o jeito que eu quero que os outros vivem. É mais ou menos isso a justiça própria, né? Alguém que vive justiça própria, por exemplo, quando vai para o Evangelho, não consegue entender como que Cristo pode amar o pecador, porque aquele que vive debaixo de uma justiça própria, todos os momentos ele começa a acreditar, passa um tempo, mais tempo, ele passa a acreditar que ele é digno daquilo que Deus faz pela vida dele. E nós sabemos que todos pecaram, como está escrito na Bíblia, e todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós precisamos de Deus. Tá, mas e o que isso tem a ver, pastor, com a resposta calma desviar a fúria? É que nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Quando nós queremos impor as nossas vontades, é isso que é querer viver debaixo daquilo que você julga que é correto de si, né? Nós precisamos aprender a ouvir o outro, aprender a dialogar. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas não querem conversar, né? Se você dá eu lembro que há um tempo atrás eu estava fazendo um serviço aqui para a igreja e eu precisei pegar uns tijolos numa fábrica de tijolos para trazer para a igreja com um caminhão. E aí o caminhão deu problema no meio da rua. E aí o caminhão não engatava a primeira marcha, só engatava a ré. Aí então eu mexia e acabava engatando a ré. Estava com um problema em alguma coisa lá. E tinha um carro atrás. E a gente tentando acenar, falando que estava com problema. Mas o que acontecia? Todas as vezes que caía na marcha ré, o caminhão acendia a luz da ré. E aquela pessoa que estava atrás, aquele senhor que estava atrás, ele saiu então cantando pneu e fez gestos obscenos para nós, que estávamos ali parados com o caminhão quebrado. E aí eu fiquei pensando no que ele estava imaginando. E eu acredito que ele estava imaginando assim, que a gente estava provocando ele, né, dando ré, querendo dizer, olha, a gente vai passar, nós vamos andar para trás, nós vamos voltar, nós vamos dar ré e vamos passar por cima de você. Mas por que essa pessoa entendeu isso? Essa não era a realidade, né? O caminhão estava quebrado, a gente estava com um problema, mas por que ele interpretou isso? Exatamente por conta disso que nós estamos vivendo. A cada dia que passa, nós queremos compreender o mundo do nosso ponto de vista, e não paramos para ouvir os outros, qual é a real situação daquilo, né? Quando a Bíblia fala que a resposta calma desvia o furor, por que isso está na Bíblia? Porque não é sempre que você vai ter uma resposta calma, mas nós temos que ter essa postura em Deus, e eu só consigo ter essa postura quando eu aprendo a ouvir. O problema é que muitas vezes a gente não ouve, e por isso nós entramos em discussão. A gente acaba, como o versículo diz, despertando ainda mais a ira daqueles que estão contra nós, né, que estão vindo contra nós com alguma coisa. Então nós precisamos aprender que aqueles que são de Deus, eles desviam o furor, eles abrandam o furor, eles abrandam a ira, né? De que jeito? Aprendendo a ouvir, aprendendo a discernir o momento. A gente só consegue quando a gente passa a ouvir ou querer entender, né? Por que eu tenho falado hoje? Porque a gente tem visto a situação, né, das pessoas, elas não ouvem, elas não se atentem. Hoje tudo é muito rápido, o juízo é muito rápido, as pessoas não dão tempo de escutar a história, as pessoas não dão tempo de querer entender, e já vão para cima com os seus pré-julgamentos, e não entendeu, não sabe o que está acontecendo. Eu citei esses dias atrás, há um tempo atrás, saiu nas mídias, saiu nos veículos de comunicação, uma senhora que pegaram por engano a imagem dela e associaram a uma criminosa que praticava
eu não lembro ao certo o que era, mas era, a reportagem dizia que a pessoa fazia alguns rituais e usava crianças e coisa e tal. E aí pegaram a fotografia de uma mulher que não era a criminosa e colocaram na internet. Aqueles que moravam perto, ao verem a imagem da vizinha, foram lá e atacaram. A mulher foi linchada e morta, né? Por quê? Porque as pessoas estão com aquilo que as pessoas falam, né? Com o nervo à flor da pele. E nós não podemos ser assim. E é tudo isso que a Bíblia diz que nós somos reprovados. Por quê? Não é só na questão de trazer a ira para si, porque você não ouve, você não dá tempo, mas como você se torna uma pessoa precipitada e acaba por agir irrefletidamente. E nós sabemos pela palavra que quando a gente age irrefletidamente, a gente incorre no erro. Por quê? Porque a gente vai tomar decisões erradas, porque as nossas decisões nunca podem ser pautadas pelo momento, pela emoção. Nós sabemos que quando a gente dá tempo, né, quando a gente espera, a gente acaba vendo uma outra situação. Então, esse versículo ele traz esse contexto para nós. Nós aprendemos a ouvir, para não dar uma resposta que cause ira, não só a ira naquele que está vindo até nós, mas nossa mesmo, né? Versículo 3 também eu gostaria de separar. Eu separei alguns versículos, como eu disse, não dá para ler todo o texto, peço que você leia. Versículo 3 também traz algo importante, né, de algumas coisas sobre Deus. Diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando atentamente os maus e os bons. Por que o texto é interessante para a gente pensar? Porque muitas pessoas acham que Deus ele está preso dentro de um prédio de igreja, né? Quando eu quero Deus, então eu vou na igreja. E aí na igreja, né, ou no ambiente de culto, a gente é muito bonzinho, né? Ao começar a cumprimentar as pessoas, a gente é carinhoso, a gente é amoroso. E aí, fora dessa realidade, desse contexto de comunidade de fé, a gente começa a agir de maneira diferente daquilo que a gente vive quando está no meio da nossa comunidade de fé. O que é isso? Isso é o que Jesus mais combateu. Primeiro, a hipocrisia. Segundo, a falta de temor. Porque nós precisamos entender que Deus, Ele não está vendo apenas quando eu estou fazendo algo para Ele. Ele está me vendo em todos os momentos. Muitas pessoas vivem uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? Fazendo o que querem, não dando a mínima importância para o que Deus diz, a vontade é o seu guia. Se eu estou com vontade, então eu faço, né? E aí quando a coisa fica difícil, aí elas vão para Deus, e aí elas querem que Deus faça tudo, porque afinal elas estão buscando a Deus. Só que se esquecem que Deus, Ele está vendo todos os momentos. Não é só o momento que você está buscando. Quando você está naqueles lugares onde o nome do Senhor é blasfemado, quando você está com aquelas pessoas onde o nome do Senhor é zombado, Ele também está vendo. Ele está vendo todos os momentos da sua vida. E não é só dos bons, Ele está vendo os momentos dos bons e os momentos dos maus. O texto diz isso. Deus vê tudo, Deus vê tudo. Para os bons, isso é consolo, porque afinal Deus sabe o que você está vivendo, seja um momento de crise, seja um momento de dificuldade. Deus ele é bom, né? Então Ele vai te abençoar, Ele vai honrar a sua fidelidade. Então para os bons isso é conforto. Agora para aqueles que estão debaixo da maldade, que estão vivendo uma vida dissoluta, isso é apavorante, né? Porque afinal Deus está vendo. Então muitas pessoas não entendem o porquê que as coisas não acontecem nas suas vidas. E exatamente o problema está nessa duplicidade, né? Em viver uma vida santa junto com uma vida profana. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus ele não é como nós. Eu vejo muitas pessoas que separam suas vidas seculares. O que é secular? É tudo aquilo que a gente faz aqui nessa terra, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz coisas do dia a dia, compra, vende, come, bebe, é o que nós fazemos aqui na nossa vida. E aí a vida espiritual, né? Vou à igreja, leio a Bíblia, faço as minhas orações.
Muitas pessoas separam isso, mas Deus ele nunca separou. Tanto é que Deus ele criou um jardim para o homem viver, porque Deus quer que o homem usufrua da sua intimidade na vida normal. E os dois lados é difícil, né? Quando a pessoa espiritualiza tudo e quando a pessoa naturaliza tudo. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio de viver uma vida com Deus, saber que Deus está em todos os lugares, Ele está comigo, Ele está me vendo em todos os lugares. Isso não é para trazer medo, porque quando eu tenho medo de Deus, então eu não entendo quem Deus é, né? Mas quando eu entendo quem Deus é, isso traz temor para o meu coração. Eu então temo. O que é temor? É entender que Deus é poderoso, entender que Ele é soberano, que Ele está cuidando da minha vida. Então nós precisamos aprender que Deus ele não está preso dentro de um contexto religioso. Até mesmo para você buscar Deus, você não precisa buscar Deus em oração, por exemplo, para pedir para Deus falar com você. Você não precisa estar num contexto religioso, basta você ajoelhar e clamar a Deus, porque Ele está em todos os lugares que você está, né? Não significa que Ele está de acordo com aquilo que você está, aonde você está, não significa que Ele está de acordo, mas os olhos dele estão, no sentido de que Deus está vendo tudo que nós fazemos, né? Às vezes a gente tem uma amnésia de culpa, né? Muitas pessoas fazem as coisas erradas e tem uma amnésia por conta da culpa. Não lembro o que eu fiz. Na verdade preferem não lembrar, né? Mas Deus lembra, Deus sabe tudo que você fez, Deus sabe como você fez. Então a gente tem que cuidar, porque Deus está vendo tudo, né? Não adianta a gente querer enganar Deus, porque Deus sabe de tudo, conhece tudo e vê tudo, amém? Versículo 5 diz assim: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Mais uma vez, né, o sentido aqui do pai não está falando, pastor, eu sou independente dos meus pais, eu não vivo mais no mesmo teto dos meus pais, né? Mas o texto aqui não está falando apenas do pai no sentido daquele que te criou, mas o modelo de discipulado que Jesus estabeleceu para nós é um modelo de paternidade. Eu falei isso daqui, eu venho falando há alguns dias sobre a importância de nós termos pessoas do nosso lado que nós tenhamos como, no nosso contexto cristão, nós chamamos de pais na fé, né? De pessoas que nos discipulam, que formam a gente nos caminhos do Senhor. E essas pessoas não vão apenas nos formar nos caminhos do contexto religioso, mas nos ajuda a caminhar em todos os momentos. Todos nós precisamos de pessoas que nos corrigem, que nos orientam, que diz aonde nós estamos errados. Todos nós precisamos. Eu, por exemplo, eu sou pastor. Muitas pessoas acham que pastor, ele fala muito coisas para as pessoas e ele não é discipulado. Na verdade, eu não creio nesse modelo pastoral. Eu creio no modelo pastoral onde pastores são discipulados por pastores, e isso vira uma corrente de discipulado, né, de paternidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos, então nós somos fadados ao erro, né? Estamos fadados ao erro, erramos constantemente, e muitas vezes o nosso ego, o nosso orgulho não nos permite fazer um julgamento. Como eu disse, a nossa justiça própria, né, aquilo que a gente traz como padrão de justiça, é estabelecido por nós mesmos. Então nós não podemos confiar em nós, em nosso padrão, né, porque nós nos auto-boicotamos, né, nós negamos, aliás, os nossos erros e favorecemos aquilo que nós fazemos de bom, né? Você note quando você pergunta para alguém quais são as suas qualidades, a pessoa diz as suas qualidades, você fala qual é o seu maior defeito, a pessoa olha e diz assim: meu maior defeito é que eu sou muito organizado, né? Por quê? Porque é uma falsa modéstia, né? A pessoa não consegue ver os seus defeitos, né? E mesmo aquele que consegue ver, muitas vezes não admite por conta do seu orgulho, né? Então nós precisamos de alguém que olhe para nós e olhe: você está errado, esse caminho que você está seguindo não vai acabar bem. Tem que ser pessoas que nós tenhamos como aqueles que nos discipulam mesmo, né? Para alguns, às vezes pode ser aquilo que eu estou falando, algo diferente, mas no contexto cristão, participantes, aqueles que participam do corpo de Cristo, isso é natural. Nós precisamos aprender a ter pessoas. A igreja, ela tem esse papel. Por que nós vamos para a igreja?
para nós sermos tratados, para a palavra de Deus falar conosco, para nós nos orientarmos. Eu falo sempre que a palavra de Deus, ela não pode trazer apenas alegria para você. A palavra de Deus, ela tem que trazer também tristeza. Por que, pastor, a palavra tem que trazer tristeza? Porque ela precisa nos confrontar. Se você está ouvindo a palavra, se você está meditando na palavra e não tem sido confrontado, então você precisa se esvaziar do seu orgulho e deixar Deus falar com você, ou melhor, ouvir Deus falar com você, porque Deus fala sempre conosco, né? Muitas vezes as pessoas pegam sempre aquilo que Deus fala para favorecer suas vidas, né? Para justificar os seus erros, as suas falhas, né? Mas na verdade a palavra de Deus, ela precisa me confrontar. Isso que a palavra de Deus diz sobre a repreensão, nós precisamos, né? O insensato faz pouco caso da disciplina, mas quem acolhe a repreensão revela prudência, né? Nós precisamos aprender a ouvir pessoas, nós vamos ter pessoas do nosso lado, e ouvir Deus também, né? Logicamente, mas nós precisamos ter pessoas do nosso lado que nos oriente, que nós possamos tirar conselhos, né? Isso eu posso dizer para você, não é uma realidade de amizade, porque isso é perigoso. Muitas pessoas que você acha que são teus amigos pode estar torcendo contra você. Isso precisa ser pessoas de fé mesmo, que andem com você, que caminhem com você, né? Se você olhar na história, você vai ver que todos os grandes homens, principalmente na história bíblica, todos os grandes homens tinham alguém que eles recorriam. Até Davi, mesmo sendo perseguido pelo rei Saul, ele tinha o rei Saul como autoridade sobre a tua vida. Esse é o princípio de discipulado que Deus estabelece, né? Discipulado, ele nunca pode ser um curso. O discipulado nunca pode ser algo que você para ensinar, porque o discipulado, ele é uma caminhada, né, de busca. O discipulado não tem prazo de validade, né? A gente sempre vai ser discípulo e a gente sempre vai ser discipulador em algum momento da nossa vida. Esse é o contexto de discipulado bíblico, discipulado de paternidade. Amém? Versículo 6: a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Esse versículo 6, ele está aliado ao versículo 16. Eu vou pular um pouquinho e vou ler o 16. Diz assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Aqui fala de nós vivermos uma vida justa, no sentido do nosso trabalho, do nosso rendimento, daquilo que a gente ganha para poder viver. Existem muitas pessoas que acham que o importante é ganhar, e aí as pessoas fazem o que for necessário para poder ganhar. Injustiças, enganam pessoas, né? Mentem, fazem toda sorte de enganação para poder sair ganhando. E o texto da palavra de Deus diz que isso não vale a pena, né? A casa do justo, ela contém um grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Essas pessoas que só buscam ter e não ser, né, elas acham que o importante é ter riquezas, elas sempre estão inquietas, porque nada lhes satisfaz. Pelo contrário, a casa do justo contém um grande tesouro. Por que o texto está falando que a casa do justo contém um grande tesouro? Porque ele aprende a usufruir daquilo que ele tem, ainda que seja, entre aspas, pouco. Ele tem a sua família, ele usufrui da sua família. Ele tem a sua casa, ele usufrui da sua casa. Mas muitas vezes aqueles que agem, muitas vezes não, sempre, aqueles que agem de forma ímpia, ou seja, que não temem a Deus, né, eles nunca estão contentes. A palavra de Deus fala bastante, principalmente o apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre nós termos contentamento, né? Contentamento é você estar feliz com aquilo que você tem. É algo que tem sido atacado constantemente, principalmente por esse nosso modelo capitalista. Não estou discriminando o modelo capitalista, acho que o nosso modelo de economia. No entanto, o que acontece? Cada dia nós somos gerados a adquirir uma coisa nova. Isso não tem problema, desde que eu tenha uma mente saudável, né? Que eu sei que aquilo vai continuar falando para eu adquirir, e eu sei que eu não preciso daquilo. Mas tem muitas pessoas que elas nunca se contentam com aquilo que tem, nunca estão contentes com a sua casa, e isso vai transferir não só para coisas materiais, como coisas
vinculado à família. As pessoas nunca acham que o seu esposo é o melhor esposo, sempre o esposo da outra, porque trata ela diferente, porque ele sim é um cavalheiro, ele sim. Os filhos nunca são bons, porque o filho daquela outra mulher ou daquele outro pai ali é melhor, os filhos são educados. Mas na verdade não é um problema, é as coisas suas com as coisas dos outros, é o contentamento. Se nós aprendemos a ter contentamento, então a gente não fica mais correndo atrás de tantas coisas, e aí a vida se torna de fato o que ela precisa ser. A Bíblia, apesar de muitos religiosos não acreditarem nisso, a Bíblia ela nos diz para vivermos a vida feliz, sabe? Deus ele nunca quis suprimir a nossa vida aqui, Deus nunca quis suprimir, porque muito tempo, principalmente na Idade Média, viver era pecado, viver a vida era pecado, passear era pecado, ter um bom carro era pecado, ter uma boa casa era pecado, usufruir dessa vida era pecado. E hoje nós aprendemos pela palavra que Deus quer que a gente viva, senão Ele não tinha colocado o homem num jardim, deixava o homem lá no céu. Mas nós precisamos aprender que não é o fato da condição que eu tenho, é aquilo que eu tenho. Eu preciso ser grato com aquilo que eu tenho e aprender a usufruir disso, aprender a usufruir. Às vezes, pela falta de contentamento, a gente fica focando aquilo que a gente não tem e se esquece de usufruir daquilo que nós já temos, e o tempo passa e as pessoas perdem aquele momento, perdem. Eu tenho uma filha de 2 anos e pouco, os irmãos que me conhecem sabem. Ela é bem ativa, gosta de brincar como toda criança, e a gente gasta um tempo com ela nesse período, porque direto eu e a pastora a gente fala assim: olha, daqui uns dias ela não vai querer mais que a gente pega ela, que a gente abraça ela, porque tem aquela fase de adolescência que eles acham que são adultos. E então a gente aprende a usufruir, a gente usufrui desse momento que ela está querendo a nossa atenção. Eu vejo muitos pais que, em busca de dar boas coisas para os seus filhos, perdem, e acham que os filhos querem ter uma sandália dos personagens do gibi, acham que os filhos estão atrás de um brinquedo interessante, e aí eles gastam tempo trabalhando para comprar aquele brinquedo, quando na verdade a criança ela nunca quis o brinquedo, ela quis usufruir com o pai. A criança ela pode ter a minha filha gosta bastante de pegar panelas e vasilhas, eu acho que toda criança faz isso, no armário da cozinha. E a criança ela pega ali uma panela, uma vasilha, e se você sentar com ela para brincar com aquilo, ela vai usufruir. Você não vai precisar nem comprar o brinquedo que foi lançado, o último top da galáxia que foi lançado, porque ela não está interessada nisso. Ela está interessada em usufruir da presença do pai, E é isso que eu estou trazendo esse exemplo para nós entendermos que muitas coisas não é o fato de ter. Ninguém precisa ter nada para poder usufruir do seu filho. Basta sentar e usufruir, Ninguém precisa gastar dinheiro para isso, Basta sentar e curtir, Ninguém precisa gastar dinheiro para curtir a família, Quantas vezes a gente percebe que eu não preciso estar num melhor restaurante para poder usufruir da presença da minha esposa, eu não preciso estar com a minha casa rodeada de coisas confortáveis e melhores do mundo para usufruir a minha família, Nós vamos aprender o segredo desse contentamento, porque a busca por algo me impede de viver aquilo que está acontecendo agora. E a vida ela não tem pausa, sabe? A vida ela não tem um botão de pausa, não dá para parar, a vida ela não para. Não dá para você dizer para o seu filho, dizer assim: olha, espera um pouquinho, não cresce ainda não, porque eu estou correndo atrás de ganhar dinheiro, depois a gente vem brincar. Não, a vida não tem pausa, ela vai continuar passando, e se você não usufruir hoje, esse tempo passa e você perdeu a oportunidade. Eu conheço muitas pessoas, eu acredito que você também deva conhecer, pessoas que gastaram sua vida querendo conquistar algo, e quando conquistou aquilo, o tempo passou e não serve para absolutamente nada.
A palavra de Deus vai dizer uma parábola de um homem que semeou e colheu muito, porque a ideia dele era encher o celeiro. E quando ele encheu o celeiro, ele diz assim: agora está tudo bem, eu enchi o meu celeiro, agora eu posso descansar. E aí o Senhor diz assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. Ou seja, aquele homem, no dia que ele conseguiu os seus objetivos, ele ia morrer. Ou seja, o que adianta um celeiro cheio se não tem quem possa usufruir do celeiro? Então nós precisamos aprender a ponderar essas coisas, E isso nós só aprendemos com contentamento, quando a gente aprende a estar contente com aquilo que nós temos, E usufruir daquilo, sem olhar, pastor, a gente não pode almejar, sabe? A gente deve almejar, isso é importante, almejar é importante, querer ter planos futuro é importante, mas na verdade a gente não pode estar só lá, porque o futuro ainda não chegou, E o futuro de amanhã é o presente, que é o que se torna hoje, É meio filosófico isso, mas dá para entender, Se eu não estou vivendo agora, não vou viver o futuro, Então eu preciso aprender a usufruir de hoje, preciso aprender a viver o agora também, aliado com os planos, mas vivendo o presente, vivendo o agora. Não adianta, tem coisas que não adianta, porque vale sua vida, Eu vejo pessoas que trabalham muito em busca de algo para o futuro, mas na verdade às vezes o futuro nem chega, porque a pessoa ela se perde nesse caminho de tanto correr atrás das coisas. Então, manere a tua vida, aprenda a usufruir, aprenda a usufruir das coisas. A vida não para, A vida continua, O reloginho ele continua girando, não tem pausa, o tempo passa, O tempo ele gira e não tem como você esperar, ele está passando. Então aprenda a usufruir hoje daquilo que Deus tem na tua vida, que tem te abençoado, Usufrua em nome de Jesus, amém? Vamos lá, versículo 8: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada, O que esse versículo nos fala? Que tem muita gente que acha que Deus se agrada de sacrifício. Davi foi um homem que aprendeu a entender isso, E Davi vivia um tempo onde se sacrificava a Deus, e ele diz: olha, Deus não se agrada de sacrifício, mas ele não despreza um coração quebrantado, um espírito compungido, Ou seja, tem muitas pessoas que querem fazer muitas coisas para Deus, mas as suas vidas não equivale àquilo que elas querem viver de Deus, Ou seja, a pessoa vive uma vida do jeito que ela quer. Pastor, o senhor está falando isso, viver a vida do jeito que a pessoa quer, é errado isso? Biblicamente sim. Biblicamente eu não vivo o que eu quero, eu vivo o que Deus quer para a minha vida, Não são as minhas vontades, é a vontade de Deus na minha vida, Pastor, mas Deus ele é assim? Sim, ele é soberano, ele é Senhor das nossas vidas. Nós vamos aprender a viver com aquilo que ele tem para nós, Então muitas pessoas elas querem viver do jeito que elas imaginam que possam viver, e aí depois, quando as coisas apertam, principalmente quando as coisas apertam, que as pessoas gostam de buscar Deus, tem muita dificuldade de buscar Deus quando tudo está bem, mas quando a coisa aperta, as pessoas querem buscar Deus, e aí elas querem fazer sacrifícios, elas querem fazer campanhas, elas querem fazer uma porção de coisa. Na verdade, se você viver uma vida justa, você não precisa pagar nada de sacrifício, você não precisa ficar fazendo campanha. Basta você ter uma vida reta em Deus, que Deus ele opera na tua vida. A palavra de Deus diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não posso buscar a Deus pelas coisas, eu preciso buscar a Deus por Ele, e as coisas Ele acrescenta. Você está entendendo? Então não adianta a gente pagar sacrifício, achar que hoje eu tenho que ir na igreja porque eu preciso de uma bênção. Não, você deve ir na igreja porque você precisa buscar Deus e adorar a Ele, que Ele é bom, porque Deus é maravilhoso, porque eu amo adorar o meu Deus, eu amo estar na presença do meu Deus, eu amo estar na presença da minha igreja, eu amo estar na presença dos meus irmãos, adorando a Deus. E, pastor, mas e as coisas?
esqueça as coisas. Quando você busca Deus, quando você agrada a Deus, as coisas Ele acrescenta na medida da sua necessidade. A palavra de Deus diz que nunca viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele que vive uma vida justa, ele não precisa ficar mendigando, basta ele usufruir da presença de Deus, e Deus vai abençoando na vida dele. A palavra de Deus fala de uma mulher que ela foi pedir um milagre para Jesus. Jesus olha para ela e diz assim: não é justo pegar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque ela era de outra região, né? Ela era samaritana, ela não era do povo judeu. E aquela mulher diz assim: olha, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus diz: olha, a tua fé é grande, vai, a tua fé te salvou. Mas o que esse texto nos revela é que nós não somos como cachorros que são sustentados pelas migalhas, pelos restos da mesa. Nós somos filhos, estamos assentados junto com o Pai na mesa. Então, quando eu entendo que eu sou filho de Deus e vivo de acordo como um filho de Deus, usufruindo da mesa do Pai, eu não preciso ficar pedindo. Por quê? Porque eu sou participante da mesa. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, se eu entendo isso, eu vivo como um filho de Deus, então eu não preciso ficar pedindo, porque o filho ele não fica pedindo para o pai, né? Por que o filho pede para o pai? Ele só pede para o pai quando ele é muito arteiro, né? Quando ele não está bem na escola, então ele precisa pedir. Mas quando o pai vê que seu filho é dedicado, estudioso, ele não precisa, o filho não precisa pedir, o pai vai lá e presenteia o filho, né? Então, eu nem acredito que existe presente que é pedido, né? Se é presente, deve partir do coração. Mas por que Deus é assim? Porque Ele quer ter esse relacionamento conosco como Pai, que a gente usufrua da sua presença como filho, e nada vai nos faltar. A palavra do Senhor diz que Deus diz assim: vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais eu, né, que sou o Pai Celestial. Então, se nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, imagine Deus. Então, qual é o segredo? Não é sacrifício. Não é sacrifício. Porque eu vejo muitas pessoas que, quando alguém chama para a festa, está sempre disponível. Quando alguém chama para ir para algum lugar que possa haver um momento de curtição, de prazer, sempre está disponível. Mas para orar, para ler a Bíblia, para ir à igreja, é muito sacrifício. E aí quando a pessoa vai, ela acha que ela fez muito. Hoje eu fui na igreja. Isso de nada vale. Se Deus não é prioridade na sua vida, você pode gastar uma vida de sacrifício. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida. E eu não estou dizendo que Deus ele anula os nossos desejos e prazeres. Não, pelo contrário. A Bíblia é muito clara sobre os prazeres que Deus permite para nós. Agora, Ele tem que ser o centro do teu coração. Tem muitas pessoas que têm trocado Deus por coisas tão insignificantes, né? Por coisas tão... não dá nem para comparar, porque deixam de buscar a Deus por uma coisa tão... por uma tarde de festa, uma noite de festa. Deixam de priorizar a Deus. E aí eu vou voltar naquele versículo: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu não estou ameaçando aqui, eu estou trazendo aqui a realidade da Bíblia para você, né? Porque eu vejo muitas pessoas, quando a coisa fica difícil, aí apela para Deus. E Deus ele é misericordioso, Ele faz. Mas a misericórdia do Senhor, ela tem um limite na tua vida, né? O tiquevá, o cordão de misericórdia de Deus, ele tem um limite. Sabe, tem hora que Deus ele endurece o coração e aí a pessoa não consegue voltar mais. Então, eu vou dizer algo que está na Bíblia. Se hoje você tem ouvido a voz do Senhor falando com você, alinhe a sua vida em Deus. Ah, pastor, para mim não é fácil viver uma vida em Deus. Para ninguém é fácil. Todo dia, como diz uma canção, todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, mas nós aprendemos a dizer não. Todos aqueles que estão em Deus, não estão em Deus por falta de oportunidade de tentação. Todos dizem não, todos os dias. Aqueles que estão em Deus estão dizendo não para o pecado, todo dia. Estão dizendo não, né, para aquilo que desagrada a Deus. Não é que para uns é mais fácil, é que uns aprenderam a viver
em Deus, e outros precisam aprender a dizer não para o pecado, a dizer não para a dissolução. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar por aqui. A gente não consegue terminar todo o texto, como eu disse. Peço que você leia o capítulo 15, deixa Deus ministrar o teu coração. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Se nós queremos aprender mais de Deus, a gente precisa andar na palavra dele, né? Não o que o outro diz. Até eu sempre desafio as minhas ovelhas, desafio sempre aqueles que estão comigo na igreja, digo assim: olha, não creia apenas naquilo que eu falo, né? Vai para a Bíblia. A Bíblia é a verdade, né? A verdade que liberta, é a verdade que traz renovo para as nossas vidas. Amém? Eu vou orar com você agora. Você que quer que eu ore por você, às vezes aqui a gente não consegue citar todos os nomes nos comentários, porque os comentários eles passam em um tempo diferente, né? Mas a gente sempre está orando com os nomes que foram colocados, porque esse vídeo fica lá no YouTube e fica também fica no Facebook, registrado os comentários. Então você que quer que a gente ore por você ou por algum membro da sua família, coloque aí o nome da pessoa que você quer que a gente ore, oração para você, para a sua família, coloque aí nos comentários para a gente estar orando. Eu vou fazer uma oração geral agora, depois a gente pega nome por nome e a gente estará orando por você, em nome de Jesus. Algo que a gente precisa falar nesses dias, que muitas pessoas acabam se tornando práticas demais. Deus continua sendo Deus de milagres. Deus, Ele continua sendo Deus que cura. Deus continua sendo Deus que liberta. Amém? A gente sempre aprende, querido, de forma bíblica, que a gente precisa ter moderação. Nós cremos que Deus, Ele dá entendimento ao médico. A Bíblia diz que toda ciência provém de Deus. O médico é usado por Deus para abençoar as pessoas, né? E através da vida dele somos curados. Mas eu gostaria de dizer para você que Deus também cura sobrenaturalmente, né? Deus cura. Às vezes você está aí, você está desenganado dos médicos, você está com um problema que não tem solução humana, né? Não tem solução humana, você já foi em todas as áreas. Eu estou falando em todos os aspectos, né? Financeiro, emocional, familiar, na sua saúde. Deus, Ele é Deus de milagres. Ele continua fazendo, Ele continua operando, e basta a gente crer, como diz a palavra de Deus. Se nós cremos, né, tudo é possível que crê. Então vamos orar agora. Eu creio que Deus pode te tocar, Deus pode te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que Deus pode te curar, Deus pode te libertar, trazer renovo, restauração sobre a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença nessa noite, ó Deus, clamando pela vida de todos aqueles que colocaram o seu nome, colocaram o nome do ente querido, Senhor, para oração. Em nome de Jesus, Senhor, eu não sei a necessidade dessas pessoas, mas eu creio num Deus do impossível, eu creio num Deus de milagres. E nós estamos aqui reunidos, compartilhando a tua palavra, meditando a tua palavra. E a tua palavra diz, Senhor, agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Nós queremos, Senhor, que quando nós estamos reunidos para meditar na tua palavra, nós estamos agradando o Senhor. Ó Deus, por isso eu te peço, cumpra a tua palavra e traga cura agora, traga libertação, restauração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade do corpo físico, repreendo toda a enfermidade da alma, em nome de Jesus. Toca nesta pessoa agora. Toca, Senhor, com teu poder. Venha com a tua unção sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta empresa, em nome de Jesus. E nós declaramos que todo mal bate em retirada agora, e que haja cura, restauração, poder do Senhor. Nós cremos e servimos a um Deus de milagres. Eu declaro porta aberta, eu declaro milagres sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Senhor, nós te exaltamos, Senhor, declaramos que só o Senhor é Deus, santo, digno de todo louvor, de toda adoração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento da tua presença. Obrigado porque nós podemos usufruir, Senhor, da tua palavra, da tua doce palavra. Obrigado, Senhor, e abençoe mais uma vez o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém, em nome de Jesus. Você que é daqui de Nova Andradina, você está convidado
a estar conosco aqui nos nossos cultos presenciais. Nós estamos cumprindo todas as regras de distanciamento, uso de álcool em gel, máscara, né? Ao entrar no templo a máscara é obrigatória. Nós estamos tendo culto na sexta e no domingo. Na terça-feira nós temos culto de oração. Você que gosta de orar, venha na terça-feira das 19 às 20 horas. E o culto, todos os cultos na igreja está sendo às 19 horas, amém? Então, na sexta, às 19 horas, domingo também, às 19 horas. Venha você, traga a sua família, amém? Com esse novo decreto, a gente teve a liberdade das famílias poderem sentar juntas, então tem sido uma bênção. Nossa igreja não é um templo grande, mas nós temos um espaço fora do templo, é um pátio, nós podemos acomodar também pessoas ali. Está sendo uma bênção, amém? Está sendo muita presença de Deus. Deus tem derramado a tua unção, da sua graça. E você é o nosso convidado, você que ainda não participa conosco, e você que já participa, não perca os cultos. Venha, vamos adorar, vamos buscar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.